Olá, irmãos. Nós vamos continuar aqui o nosso culto de adoração a Deus. Esse é o momento da gente refletir sobre as ofertas. Eu queria falar um pouco sobre a fidelidade de Deus, que é um tema recorrente na Bíblia e Deus prova a sua fidelidade com cada um de nós. Eu queria falar do quanto que Deus tem sido fiel assim na minha vida, na vida da minha esposa. Recentemente, a Sandra não estava muito satisfeita com o trabalho e aí nós pudemos testemunhar, né, da fidelidade de Deus nas nossas vidas. Deus usou a vida de uma irmã para poder indicar a ela um novo empregador e hoje, graças a Deus, depois da gente muito orar, né, Deus permitiu ela ter um novo trabalho. E também, recentemente, o apartamento que a gente mora aqui de aluguel foi vendido e nós tivemos que recorrer mais uma vez a Deus, né, para que Ele nos mostrasse um novo local para a gente poder morar. E foi muito desafiante porque gera uma ansiedade em nós, né, tá procurando. E eu me vi muitas vezes junto com a Sandra orando, pedindo a Deus para mostrar para a gente o melhor lugar. E foi incrível a maneira que Deus conduziu, nos levou até o prédio, nos levou até a síndica, até a proprietária do nosso novo apartamento. Se Deus quiser, até o final do mês a gente deve mudar. E eu vi Deus sendo fiel em cada circunstância, em cada situação. E Deus nos chama a ser fiéis em todos os momentos. E tem uma escritura em 2 Timóteo 2, versículo 13, que fala assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, irmãos, Deus, ele é fiel até mesmo quando nós somos infiéis. Ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo, né? O caráter de Deus é um caráter de fidelidade. E nesse momento de instabilidade econômica que a gente tem vivido, muitas coisas têm chegado, né, à nossa mente, ao nosso coração. Quando você vê as suas receitas ameaçadas, né, por ficar, né, comprometida com alguma coisa, né? Eu mesmo, particularmente, tenho a tendência a ter medo do futuro, né? O que vai ser amanhã, como que a gente vai se virar. Mas olhando para as Escrituras e olhando para a Palavra de Deus, isso tem me encorajado muito a ficar em paz, porque Deus é fiel, Deus é bom e Ele vai nos abençoar, né, em todos os momentos de nossas vidas, eu tenho certeza disso. E Jesus também nos ensina sobre fidelidade e Ele deseja que nós todos sejamos fiéis, principalmente nós, os discípulos de Jesus, que temos entendimento sobre a palavra dele. Tem um versículo aqui, em Lucas 16, nos versículos a partir do 10, que Jesus está falando aqui com os discípulos dele, né? E ele fala assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. No 13 fala assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nesse momento, eu queria conclamar cada um de vocês a refletir, porque, como Jesus mesmo diz, né, aquele que é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Então eu quero convocar você a continuar com a sua fidelidade nas ofertas. Deus deseja que cada um de nós sejamos fiéis no nosso relacionamento com Ele, nas orações, no nosso casamento. E nas ofertas não é diferente. E Ele fala: quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E eu acredito que Deus tem trabalhado aí nos nossos corações para a gente se desapegar desse mundo e nos apegarmos diariamente a Ele, e que a gente pode servir, né? Continuar servindo a Ele e não às riquezas deste mundo, né?
como a palavra acaba de dizer. Então, a gente vai deixar aqui, né, os dados, a maneira que a gente tem feito, né, para poder recolher as ofertas que os irmãos fazem a Deus, é por meio de depósito bancário e também da conta da igreja. A gente vai deixar aqui ao final do vídeo e que você possa refletir nesse momento, né? Eu e minha esposa, nós decidimos continuarmos a ser fiéis nas ofertas, mesmo que venha tempos de adversidade. Eu gostaria que você também refletisse nisso e tomasse a mesma decisão que a gente, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e eu vou fazer uma oração aqui. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento aqui em que podemos adorar o Senhor, meditar no Senhor, meditar na Tua Palavra, no Seu infinito amor. Que a graça do Senhor esteja sempre com a gente, que o Senhor nos ajude a confiar sempre, Pai, na Tua fidelidade, também no Seu amor. A minha oração, Pai, é que cada um de nós continue fazendo as nossas ofertas com um coração alegre e com um coração grato diante da presença do Senhor. Que nós possamos ser fiéis, assim como o Senhor é fiel conosco, e que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. Olá, irmãos. Agora é o momento da ceia. Ainda que a gente não está celebrando juntos, nós estamos virtualmente, mas espiritualmente sim, nós estamos unidos, cada um agora na sua casa, né? Vamos celebrar esse momento tão especial. Estava pensando sobre essa questão de celebrar, de fazer um memorial, de ter a ceia como um memorial, especialmente nessa época que nós estamos nos preparando para a Páscoa. O que o Miqueias pregou foi muito, muito sério, né? Porque nós vemos lá, como na quinta-feira, quando eu soltei um vídeo falando da Páscoa, da origem da Páscoa, você vê os atos poderosos de Deus, né? E Deus ele deixa claramente expresso para o povo: olha, celebrem essa festa, a Páscoa, de uma maneira perpétua, para que nunca se esqueçam. E quando seus filhos perguntarem por que estamos celebrando essa festa, vocês expliquem. Deus ele marcou a história do povo e ele marcou no tempo para que as pessoas não esquecessem, né? Mas o que nós vimos na época de Josias? O povo esqueceu. E graças a Deus, né? Deus ele sempre trabalha, ele sempre vem ao nosso encontro para restaurar quem é ele para nós. Isso acontece com o povo e o livro é encontrado e eles restauram. E eles voltam a ter uma Páscoa eles celebram uma Páscoa como nunca antes. Não é à toa, irmãos, que Jesus eles nos chama a relembrar. A nossa natureza humana, ela foge da palavra de Deus. Essa é a realidade. Se não é o Espírito de Deus em nós, nos provocando, nos chamando, nos dando essa vontade de comer a sua palavra, nós abandonaríamos. O povo da época de Josias é o mesmo coração. Nós precisamos muito de estar conectado com Deus. E por isso que quando Jesus ele está prestes a morrer, ele também celebra a Páscoa. E ele ao comer do pão, né, e tomar do vinho, da taça de vinho, ele fala: é meu corpo e meu sangue. Façam como um memorial. Vamos ver isso na Bíblia? Está em Lucas 22, no versículo 7. Fala assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E aí Jesus dá algumas instruções, eles vão até lá. Aí no versículo 15 diz o seguinte: e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo esse cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, irmãos, no momento da ceia, como já comentei,
nós não podemos cair num ritual, né? Como se fosse algo que todo domingo fazemos, e porque aprendi assim, e não lembrar que esse momento é um memorial onde nós celebramos o que Cristo fez por nós. Nós proclamamos a ressurreição de Cristo. Nós, ao comer do pão, lembramos do corpo de Cristo, que foi dado em nosso favor, a você e a mim. Nós, quando tomamos o suco de uva, nós lembramos do sangue de Cristo, aquele sangue do Cordeiro. Lembra? A origem da Páscoa tem um Cordeiro e tem um sangue. E Jesus repete isso também e fala, olha, façam em memória de mim. Então a ceia é um momento onde paramos para lembrar do nosso Salvador, né? E nós estamos nos preparando para a Páscoa. E o meu desejo é que as Escrituras se façam vivas em nossos corações, que você coma desse pequeno pão que você separou e tome desse cálice de suco que você também separou, lembrando desse memorial incrível. Irmãos, nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Os pecados que Cristo carregou era o seu e o meu pecado, e hoje nós celebramos e proclamamos isso diante de Deus e diante desse mundo. Vamos orar. Senhor Deus, que alegria poder celebrar esse memorial, lembrando que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que Ele nos salvou, que o corpo dele, Pai, foi destruído na cruz por causa de nossos pecados para nos trazer a redenção e não culpa. Pai, que o sangue dele foi derramado para nos limpar completamente. Obrigado por esse evento grandioso, Pai. Não permita que nossos corações se enfriem. Pai, se esfriem. Não permita, Deus, que nosso coração esqueça desse grande evento salvífico da tua parte, Pai. Obrigado por nos salvar. Obrigado, Jesus, por morrer na cruz por nós. Obrigado por nos enviar o Espírito Santo. Agora comemos do pão e tomamos desse suco de uva representando o corpo e o sangue de Cristo, para dar honras ao Senhor e nos lembrar de que o Senhor é bom e nos ama em toda e qualquer situação. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.